Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente separou um material, assim, fascinante e, vamos dizer, bem fora da curva. É verdade. São fontes que vão desde textos ditos canalizados, sabe? Informações que supostamente vêm de outras fontes não físicas, até arqueologia que desafia o consenso. Uhum. Passando por folclore, relatos pessoais e juntas, elas sugerem umas histórias bem diferentes sobre o nosso passado, né? Biologias alternativas, talvez até influências extraterrestres na nossa evolução. Uma mistura bem interessante. Exato. E a ideia aqui é investigar essas narrativas. O que elas realmente estão dizendo. Quais são os pontos mais instigantes ou as conexões inesperadas que aparecem quando a gente olha para elas juntas. Certo. Não é para validar ou refutar, tá? É mais para explorar mesmo as ideias que estão nessas fontes tão diferentes. Ok, então, vamos começar a desvendar isso. Um tema que aparece forte é a nossa antiguidade, a da espécie humana. Sim, a ideia de que somos muito mais antigos do que se pensa. Isso. Fontes como as pesquisas que o Michael Cremon compilou, né? Ele fala de uma arqueologia proibida. Uhum. O trabalho dele é bem focado nisso. A ideia central é que existem achados que simplesmente não encaixam na linha do tempo padrão da evolução humana, sabe? Que desafiam o modelo atual. Exato. Ele aponta exemplos como as pegadas humanoides lá de Laetoli, datadas de milhões de anos. Sim, super antigas. Ou então artefatos que parecem fabricados e encontrados em camadas geológicas muito, muito antigas na Califórnia. A alegação é que esse tipo de evidência, por ir contra as teorias que dominam, acaba sendo bem filtrada, né? Ou ignorada pela ciência mais tradicional. E aí, se a gente aceita, só por um momento, essa ideia de uma humanidade muito mais antiga, a pergunta que vem em seguida nessas fontes é: a gente estava sozinho aqui? Boa pergunta. E é interessante como muitas delas, de naturezas bem diferentes, descrevem uma terra antiga com vários tipos de seres inteligentes, sabe? Coexistindo ou até interagindo com os humanos. Que tipos de seres, exatamente? Porque parece que tem uma variedade enorme nessas fontes. Assim, é um leque bem grande. Tem narrativas sobre seres reptilianos ou gigantes. Gigantes. Que algumas fontes tentam ligar achados como, por exemplo, aqueles crânios alongados no Peru ou estátuas antigas na África, na Ásia. Entendi. Até menções a experimentos de hibridização antiga, tipo a lenda de Arajunana, lá em Tiahuaná, que meio que ecoa na hipótese do Homo draconis que o Putney levanta. Homo draconis. E do outro lado, tem as histórias que não somem nunca, dos pequenos povos. Como o Homo floresiensis, o tal hobbit lá da Indonésia. Exatamente. Algumas fontes fazem essa ponte entre achados como floresienses e figuras do folclore mundial, tipo os Cacamora das Ilhas Salomão, gnomos na Europa, Minehunes no Havaí. Nossa, que conexão! Pois é, e chegam a mencionar relatos de supostos fetos ou bebês híbridos que teriam sido encontrados na Índia, Nepal, República Dominicana, sugerindo linhagens mistas. Híbridos de gnomos e humanos, é isso que sugerem? Algumas fontes levantam essa possibilidade, sim. E claro, tem o caso do Sasquatch e o Pé Grande. O estudo da doutora Ketchum. Lembro que deu o que falar. O que ela alegava mesmo foi bem controverso, né? Foi muito controverso. A pesquisa dela afirmava ter analisado amostras de pelos, tecidos, atribuídos ao Sasquatch. E a conclusão que ela divulgou foi, bem, surpreendente. E qual foi? Que o DNA mitocondrial, aquele que vem da mãe, né, seria humano e de origens variadas. Mas o DNA nuclear teria sequências desconhecidas, uma estrutura anômala, o que ela interpretou como evidência de uma hibridização antiga, complexa, entre humanos e uma espécie não identificada. Entendi. Então, essa ideia de hibridização parece ser um fio condutor bem importante nessas narrativas alternativas, né? Seja com gigantes, pequenos povos ou Sasquatch. Exatamente. É um tema recorrente. Como essas fontes explicam não só a existência desses seres, mas, sei lá, interações, tecnologias que poderiam estar associadas a eles? Então, além dessa biologia e genética alternativas, que são centrais, as fontes também falam de tecnologias anômalas. Tipo? Tem gente que conecta sítios megalíticos, como as pirâmides do Egito ou a plataforma de Baalbek, a possíveis tecnologias de som ou antigravitacionais para mover aquelas pedras imensas, sabe? Tecnologias perdidas. Mencionam achados como o suposto incidente de Roswell ou avistamentos nas Ilhas Salomão como evidência de naves não humanas. Até a ressonância de infrassom,
algo que o Tesla explorou, é citada ligada a anomalias, tipo certas leituras de radar na Austrália que não tem explicação. Olha só, tudo isso evidências arqueológicas que não batem, seres híbridos, tecnologias avançadas, leva a uma pergunta que imagino muitas dessas fontes devem abordar. Por que a gente não ouve falar mais disso abertamente? Exato. Essa é a questão-chave que muitas fontes trazem. A supressão ou o controle da informação é outro tema que sempre volta. O Cremo fala em filtragem do conhecimento. Certo. Outras fontes mencionam casos específicos, como o suposto sumiço de esqueletos de gigantes que teriam sido encontrados em Utah, ou a dificuldade que a própria doutora Ketchum teve para publicar os dados dela sobre o Sasquatch. E tem mais? Tem relatos mais sombrios, que falam de interferência direta, perseguição a pesquisadores, mencionam os nomes de Turner e Bartholic, ou incidentes estranhos em locais de pesquisa. Que tipo de incidente? Olha, falam até de fenômenos tipo Dogman, ou mutilações de animais na fazenda que estava ligada ao estudo do Sasquatch, e fontes canalizadas, como os cassiopianos, chegam a falar em manipulação da linha do tempo por inteligências não humanas. Uau, manipulação da linha do tempo? Bem, então, o que tudo isso significa, né? A gente percorreu um caminho por ideias bem radicais hoje. Bem radicais mesmo. Vindas de fontes muito diferentes, que desafiam o que a gente entende normalmente sobre a nossa história, nossa biologia, até a física. Vimos alegações de uma antiguidade humana bem maior, de convivência com seres não humanos, híbridos e de tecnologias e conhecimentos que teriam sido perdidos ou ocultados. Pois vai. E isso deixa a gente com uma provocação final, eu acho. Como é que a gente lida com um corpo de informações tão heterogêneo? É complicado. A gente tem aqui ciência de fronteira misturada com folclore, com relato pessoal, com canalização. Quando as narrativas dominantes sobre quem a gente é, de onde a gente veio, são desafiadas de um jeito tão fundamental, como é que a gente pode avaliar essas alegações alternativas? Que peso a gente dá para evidências que são consideradas anômalas ou que as próprias fontes dizem que foram suprimidas? E, talvez o mais importante, até que ponto o que a gente considera possível é moldado pelas histórias que a gente já aceita como verdadeiras sobre nós mesmos? Fim de transmissão.